O assunto é um assunto polêmico, está longe de ser consenso há muito tempo. A gente não discute isso de hoje, nem de ontem, nem de anteontem, que é a redução da maioridade penal. É um assunto que, num passado recente, já foi muito rejeitado pela população brasileira, até por conta da lavagem cerebral feita em torno desse tema e por aquele nhenhenhé de direitos humanos, aquele blá 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 todo, e de que o estatuto da criança e do adolescente dá conta, né, desse tipo que tem 13, 14, 15, 16, 17 anos ou 17 anos, 364 dias. E comete crime, pode matar, estuprar, cometer os crimes mais atrozes e ainda assim é protegido pelo ECA. Se uma figura comete um crime hoje, se ele tem 17 anos, 364 dias, ele é punido de um jeito. Se ele cometer o mesmo crime amanhã, quando completou 18 anos, ele é punido de outro jeito. Mas com o debate intenso, a sociedade foi mudando de ideia, e vendo que para crimes hediondos, crimes graves, homicídio qualificado, latrocínio, estupro, né? Para mim tinha que ser corrupção também, mas corrupção ainda não é crime hediondo, lamentavelmente. Mas para essa lista aqui, há já uma aceitação maior da população brasileira para que haja essa redução da maioridade penal. O Datafolha fez essa pesquisa, 36% dos entrevistados dizem que são a favor da redução da maioridade penal nesses casos. Em 2015, há 2 anos, eram 26%. E eu ainda acho que é aquele problema na pergunta, né? Na pergunta. Porque se o pesquisador chegar e dizer assim, você é a favor de uma pena mais alta, uma pena mais pesada, uma pena de cadeia para alguém que tem 17 anos, estuprou e matou 2 pessoas, estuprou e matou uma criança, sequestrou e matou uma criança, eu duvido que alguém em sã consciência vá dizer, não, tem 17 anos, coitadinho, tem só 17 anos, né? Sejamos complacentes com esse criminoso. Então, é claro que a pena deve ser reduzida. Aliás, tem gente que acredita que a pena deve ser reduzida independentemente do crime, né? 64% das pessoas. A aplicação dessa medida somente para crimes específicos hediondos está parada no Congresso. Já deveria ter sido aprovada há muito tempo. Tem um relatório do Ricardo Ferraço, que é senador, sobre esse tema. Foi apresentado em abril de 2016, está desde março de 2017 travado lá na CCJ, prontinho para ser votado. Mas estão sentados em cima desse projeto. Pelo texto, a redução da idade penal será adotada caso a caso. E adolescentes de 16 e 17 anos poderão ser julgados como adultos quando cometerem crimes considerados graves. E aí, eu acho o seguinte, a gente fica discutindo, além da redução da maioridade, Felipe, a questão da gravidade do caso. Ora, a pena, o Código do Direito Penal já institui penas muito mais brandas e suaves, mesmo para criminoso maior de idade, para crimes que são considerados menos graves. Como o próprio crime de corrupção, por exemplo, que lamentavelmente não é considerado um crime extremamente grave no Brasil. Mas outros tantos crimes. Crime que não tenha a ameaça à vida, a agressão, crime que não seja um crime mesmo de homicídio. O nosso Código Penal já é absolutamente fraco. Está na hora de encarar isso com absoluta seriedade. Até porque, em 1940, quando houve o estabelecimento da maioridade penal, aos 18 anos, o Brasil era outro. Era rural. Era outro. Então, como é que você vai comparar uma lei lá de 1940 com uma lei de 2018? Hoje, o jovem de 16 anos, ele sabe tudo, ele é preparado para o crime, aquele que está cooptado pelo crime já sabe o que está fazendo. Ele é preparado fisicamente. Os moleques são enormes. Ele é preparado fisicamente para isso, né? E aí, como você sabe que a pena é muito mais suave, as quadrilhas usam justamente esses sujeitos que sabem que essas figuras serão submetidas a penas muito mais brandas e que vão sair com ficha limpa, prontos para delinquir de novo. É isso que a sociedade quer? Aí me vem Érica Cocai da vida, aquela outra chata lá, Maria do Rosário, esse povo dizendo, não, é um retrocesso para o Brasil. Não, retrocesso é impunidade. Isso sim é retrocesso. E aí?
Retrocesso é tudo aquilo que vai contra as ideias deles. Eles só sabem falar nessa escala, avanço e retrocesso. Avanço é tudo aquilo que eu sou a favor, retrocesso é tudo aquilo que eu sou contra. Érica Cocai, que aliás está no meu vídeo sobre população carcerária, como um dos 3 esquerdistas que distorcem a verdadeira posição do Brasil no ranking mundial de população carcerária. Você tem o Marcelo Freixo dizendo que estava em terceiro, a Érica Cocai dizendo que proporcionalmente estava em segundo, e o PCO, a partir da causa operária, dizendo que era maior população carcerária do mundo proporcionalmente. Não é nada disso. Em número de presos absolutos, o Brasil estava em 4º lugar naquela época. Em número de presos de um modo relativo, quer dizer, presos por 100 mil habitantes, o Brasil estava acima da 30ª posição. Esse dado que esse pessoal nunca fala e que eu trouxe para o debate público. E isso é usado para legitimar a posição deles sobre a redução da maioridade penal, assim como aquele outro dado que eu falei anteriormente sobre aquele 1% lendário, mitológico. Então eles usam essas alegações falsas e muita gente cai. E também ficam nesse discurso típico de esquerdista de solução. Isso não é a solução para o problema. Ninguém aqui está querendo resolver o problema inteiro da violência no mundo ao mudar uma lei para punir determinados criminosos de determinada faixa etária por aqueles crimes que eles cometeram. Isso não é a solução do problema. Isso é um discurso típico de esquerda. Tem livros da Ann Coulter, colunista conservadora nos Estados Unidos, sobre esse tipo de argumento usado sempre pelos esquerdistas, que é it doesn't work, isso não funciona, assim, isso não resolve. Nada resolve tudo. A gente tem que fazer um trabalho por parte. Determinadas atitudes resolvem determinados problemas. Evidentemente vão ter outros e é preciso um conjunto de iniciativas sempre para que a gente alcance, pelo menos, o mal menor, que é o objetivo de quem sabe que as coisas não tem muita solução. Vai continuar havendo crime no mundo, vai continuar havendo adolescente que vai recorrer ao crime, só que essas pessoas precisam ser punidas. Não dá para acreditar que vamos melhorar a educação, então ninguém vai cometer crime, ninguém vai precisar ser punido. Isso é o mundo da fantasia, da militância. Eu conversei, quando ainda era colunista da Veja, com o promotor de Justiça da Infância e da Juventude no estado do Rio de Janeiro, o Afonso Henrique Lemos, que lida diariamente com essas crianças e esses adolescentes criminosos. E ele me mandou um e-mail na época que eu preciso ler um trechinho aqui. Ele disse o seguinte: em geral, nenhum deles é miserável, longe disso. Quer dizer, rebatendo inclusive aquele argumento de que é criminoso porque é pobre, né? Então nenhum deles é miserável, longe disso. Todos têm acesso a escolas e serviços públicos, sendo que o município de Resende, onde ele estava lotado, oferece diversas oficinas remuneradas com bolsa auxílio, além de cursos profissionalizantes. Sempre esclareço ao adolescente o que lhe pode ser oferecido, perguntando ao final quais são seus sonhos e projetos de vida. Posso afirmar que mais de 90% deles afirmam com a maior tranquilidade que sonham em continuar na vida do crime e subir na hierarquia do tráfico, exatamente com essas palavras. E eu, inocentemente, insisto em tentar descobrir as razões de tal desejo, no que também tenho sempre a mesma resposta dos adolescentes que eles chamam de infratores, né, dos criminosos. É porque ganho muito dinheiro fácil, pego muitas mulheres e vou para as baladas. Essa é a resposta desses adolescentes bandidos. Então você vai acreditar que o sujeito é só um pobrezinho coitado, que não teve orientação. Então ele escolheu ser criminoso porque ele quer levar vantagem sobre as outras pessoas e precisa ser punido para que novos crimes não aconteçam, para dissuadir aqueles que estão pensando em cometer crimes, mostrando o risco que eles têm de ser punidos em função desse crime. Então todo esse discurso também de que cadeia é para ressocializar, não é para punir, tudo isso só facilita a vida dos bandidos. E essa é a legislação que a gente tem no Brasil, com penas brandas, como a Joyce estava dizendo. Ainda tem indulto natalino, que a gente viu agora, está sendo questionado do Temer, mas estava justamente abrandando a pena, a progressão do regime, que eu chamei aqui de progressão do indulto natalino, que facilitou a progressão do regime. Então os criminosos têm todas as vantagens no Brasil, a ponto da Alerj, eu citei aqui outro dia, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ter votado a favor do Vale Transporte para parentes de bandidos, para o bandido poder ser visitado na cadeia. Fica até parecendo, agora que tem vários deputados estaduais da Alerj presos, que eles já estavam pensando nas próprias visitas que receberiam quando estivessem lá. Se você ainda tem dúvida sobre esse assunto, se você pensa, mas poxa vida, né? Nosso sistema não ressocializa ninguém, a gente tem um problema de sistema prisional. É verdade, nós temos um problema de sistema prisional, mas nós temos um problema de criminalidade, da porta para fora do sistema prisional. E o meu interesse maior é resolver o problema de quem não está dentro do sistema de criminalidade. É do cidadão de bem, de quem está trabalhando todo dia, como eu e você. Então, se você tem uma dúvida, eu vou te dar alguns exemplos, relembrar alguns exemplos, né?
Vocês se lembram? Eu acho que há mais ou menos 2 anos, um jovem de Brasília, né, um assassino, pegou com ciúmes uma arma, atirou no rosto da namorada. Desfigurou a menina. Filmou o assassinato, lembra-se disso, com o celular, e colocou as imagens na rede social. Espalhou as imagens nas redes sociais. Depois escondeu o corpo. Faltava quanto tempo para ele completar 18 anos? 1 dia. Um único dia. O que aconteceu? Ele foi julgado com base no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é o tempo máximo para uma figura dessa ficar num reformatório? 3 anos. 3 é o máximo, tá? E ele sai com ficha limpa, como se fosse um bebê, renascido de novo, como se fosse um bebê, pronto para trabalhar numa creche, pronto para trabalhar numa escola, pronto para dar aula para o seu filho. É isso que o ECA prega, é isso que está lá na lei. Se fosse pelo Código Penal, o que aconteceria por um homicídio que é qualificado como esse? Né? Sei lá, duplamente, triplamente qualificado, porque sem reação é um tipo de qualificação. A pessoa armada, a outra não estava armada, outro tipo de qualificação. Mediante tortura, outro tipo de qualificação. Então é um tanto de vezes qualificado. 30 anos de cana. Aí, claro, tem lá progressão, aquilo, mas a pena é de no mínimo 30 anos por um homicídio como esse. Sei lá, triplamente quantas vezes qualificado. Então você começa a ver as diferenças. E sai com a ficha marcada. Homicídio. Você não sai limpinho para poder sair por aí trabalhando na escola do seu filho. Outro caso que chamou atenção em todo o país, aconteceu no meu Paraná. Também um bando lá, entre eles um que faltava um único dia para fazer 18 anos. Sequestraram um casal, violentaram a moça, né? Violentaram a moça por 2, 3 dias, mataram o namorado. Depois disso, queimaram os corpos da moça e do namorado, tá? Este que cometeu todos esses crimes também foi julgado segundo o ECA. No máximo 3 anos. Aliás, já deve estar livre, leve e solto, por aí, soltinho, né? O caso Champinha, que ficou muito conhecido. Também, o Champinha foi lá, estava com outro grupo, mas ele foi o articulador de tudo, né? Ele mais um grupo, eles estupraram uma menina, né? Mataram o namorado da menina, depois estupro coletivo, depois esfaquearam a menina, espancaram a menina, tudo que você pode imaginar. Tinha 16 anos. Qual é a pena dele? ECA. Né? Depois deram um laudo que ele era, né, tinha transtorno psicológico, isso e aquilo, mas o que o ECA prevê é isso, 3 anos, no máximo. Então, peraí. Se alguém que tem 17 anos, prestes a fazer 18, pode escolher o presidente da República, pode fazer filho, pode mudar o rumo de um país, pode sair às ruas pedindo a queda de um presidente da República, não pode ser responsável por um crime que comete, não pode saber, não sabe o que está acontecendo? Ah, peraí, né, gente? É brincadeira de mau gosto. Peraí. E o que é pavoroso é que esse pessoal da militância de esquerda e daqueles que são contaminados pela militância de esquerda, mesmo sem ser esquerdistas, falam muitas vezes em nome dos pobres para defender a atual legislação sobre a maioridade penal. Os pobres são as maiores vítimas da insegurança pública, são as maiores vítimas dos bandidos, porque eles não têm como se proteger com blindagem de carro, não tem condomínio fechado com guarita, não tem grades. Eles têm que ficar lá no ônibus, por exemplo, para ir de casa até o trabalho, que é longe, uma longa jornada, e ficam lá à mercê de um monte de pivete que entra e assalta. Então os pobres são as maiores vítimas e esse pessoal tem a cara de pau, o cinismo de falar em nome dos pobres. Não está falando em nome dos pobres, está falando em nome dos bandidos. Os pobres são as vítimas. Um desses militantes de esquerda que é contra a redução da maioridade penal é, por exemplo, o deputado estadual do Rio de Janeiro, do PSOL, Marcelo Freixo, que tem 10 seguranças. O Globo fez uma reportagem, um levantamento lá na Assembleia Legislativa e descobriu que o Marcelo Freixo tinha 9. Aí depois ele mesmo apareceu e disse que tinha 10. Quer dizer, seguranças fornecidos aí pelo Estado, vários deles devem ser armados, não sei se são todos, e ele é contra, ele é a favor do desarmamento da população civil, contra a redução da maioridade penal. Ora, é muito fácil.
você levantar essas bandeiras quando você tem 10 seguranças para proteger você. Agora, o cidadão comum não tem. Ele precisa que essas pessoas sejam punidas, que essas pessoas pensem 2 vezes antes de cometer crimes, sob o risco da punição. A Joyce também falou do uso que os traficantes fazem, já escrevi muito sobre isso, desses menores, nos roubos de carga, nas estradas de acesso ao Rio de Janeiro, na própria Via Dutra, aqui que liga Rio de Janeiro e São Paulo, várias quadrilhas de roubo de carga, que é um dos maiores problemas, maiores índices de criminalidade lá no Rio de Janeiro e no seu entorno, usam adolescentes. Para quê? Para render caminhoneiros. Você acha que caminhoneiro é rico? Ele está lá transportando carga para alguma empresa. É um cidadão pobre que é rendido com uma arma no meio da estrada para que eles roubem a carga do caminhão. Aí muitas vezes o policial, a polícia rodoviária, prende esse moleque que faz a primeira abordagem no caminhoneiro. Depois ele é solto e volta para a quadrilha para continuar cometendo crime. Porque o sujeito não é punido. E quando o sujeito vai lá para as FEBEMs da vida, que depois mudaram de nome, é o limite de 3 anos de punição, independentemente do crime. Quer dizer, se for um crime macabro, como o caso do Champinha, que estuprou e matou lá a mulher e um casal, e fez o cara, inclusive, assistir ao estupro da namorada, quando é um caso assim, é limite de 3 anos também, e muitas vezes o sujeito é libertado com 6 meses, com 9 meses, porque 3 tá lá anos é o máximo. Comportadinho na cadeia. Tem até, o Brasil tem até progressão de regime, entre aspas, não sei se é esse o nome que eles dão, para o pessoal que vai ser punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quer dizer, é preciso repensar esse tipo de coisa, e essa agenda já deveria ter avançado no Congresso. É uma pena que a corrupção dos políticos tenham colocado outras agendas na frente, e em ano eleitoral eu não sei se um tema tão delicado como esse será pautado na Câmara dos Deputados. Agora, outro dado interessante, segundo o Datafolha, 84% dos brasileiros querem reduzir a maioridade penal. Isso a gente tinha citado. Agora, o desejo de punir os criminosos é mais forte entre os eleitores do Jair Bolsonaro, 95%, e Geraldo Alckmin, 91%. E é mais fraco, evidentemente, entre os eleitores do Lula, 79%. Agora, vocês reparem que mesmo esses 79% eleitores do Lula é um índice alto. Então, eles provavelmente não sabem ou não dão muita bola o fato de o Lula ser contra a redução da maioridade penal. Você vê que a população brasileira, mesmo aquela ali encantada com o Lula por fazer aquele assistencialismo, distribuir aquela esmola, sabe o que é lidar com a bandidagem e quer a bandidagem presa, aquela bandidagem à mão armada que o assalta na sua rotina. Não é esse que vai lá no poder público e rouba um dinheirinho lá, um dinheirão, né, no caso do pessoal do petista investigado na Lava Jato, nas estatais. Muitas vezes, muitos eleitores do Lula têm aquela política do se me der um pouquinho, pode roubar lá também. Mas contra o criminoso armado, inclusive adolescente que o assalta no dia a dia, esse pessoal quer mais ver em cana. Olha, gente, em relação ao Champinha, tem gente dizendo aqui, mas o Champinha continua preso. Não pelo crime. Não. Ele foi condenado a 3 anos na Fundação Casa. Só que daí fizeram lá um estudo, um laudo, né, e disseram que ele era doido. Tinha uma personalidade antissocial, tinha retardo mental, e por conta disso, ele ficou numa unidade experimental de saúde. Tá? Não tá nada de preso, coisa nenhuma. Tá sob tratamento, sob cuidado do Estado. A gente tá pagando essa conta para ele ficar lá. Agora, vejam a diferença. No caso dos outros envolvidos, o Champinha era o único menor, né? Os outros envolvidos do bando. Um pegou mais de 47 anos de cadeia, um pegou mais de 124 anos de cadeia e o outro pegou mais de 110 anos de cadeia. Joyce, ninguém cumpre essa pena no Brasil. É verdade, porque a nossa aplicação de penas no Brasil também é ridícula, porque tem essa progressão de pena. Mas melhor ficar 10, 15, 20 anos atrás das grades, né, do que ficar 6 meses, 1 ano depois de cometer um crime grave como esse. Então, minha gente, de novo, está na hora de conversar sério sobre esse assunto. E a turma do Congresso Nacional, parar com essa covardia toda, né? O povo é a favor disso. O povo quer isso. O povo quer punição. Como o povo quer, inclusive... Aliás, eu vi uma pesquisa, puxando já o assunto, como o povo quer o armamento no Brasil, o direito da liberdade, né? De andar armado. Chegou uma pesquisa para mim, americana, muito bacana. Deixa eu ver se eu acho ela aqui no meu celular.
Enquanto você procura aí, você falou aí do Champinha, esse negócio de alegação de loucura, de insanidade. Eu fico pensando aqui se o Lula vai chegar a esse ponto, né? De alegar insanidade depois de ser condenado na segunda instância, porque são tantos recursos de defesa e eles parecem que querem esgotá-los, querem levá-los até o fim. Será que eles vão chegar a esse ponto? Eu acho que Dilma Rousseff seria mais facilmente enquadrada, né? O Lula vai ser mais complicado. Você achou aí, Joyce? Não, tô procurando. Peraí que eu tô procurando. Vamos ver aqui. Eu recebi, inclusive, de um juiz, uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Justiça nos Estados Unidos com criminosos condenados de todo o país. E constatou que os criminosos, 74 deles têm medo de serem baleados por uma vítima e desistem do ataque quando percebem que estão lidando com alguém armado. Nos Estados Unidos, você tem a liberdade, né, de portar a sua arma, né? Em alguns estados dá para mostrar, em outros não dá, mas onde você tem a liberdade na maioria dos estados. A mesma pesquisa mostra que os criminosos têm mais medo de cidadão armado do que da polícia. Sabe por quê? Porque, de acordo com eles, a polícia lê os direitos e prende. Olha, o senhor tem direito, tarará, permanecer calado, sei lá o quê, sei lá tem direito de permanecer calado também. Já o cidadão tem o direito legal de atirar em própria defesa. Então vejam a diferença, é isso, né? O debate é muito semelhante. Aqui no Brasil também se fez uma grita, né, no passado recente, armamento, não pode isso e aquilo. A população é a favor. Onde existe a liberdade de armamento, os bandidos têm medo de cidadão armado, porque ele tem o direito de se defender. Pronto, acabou. É simples assim, é matemático. É claro, e a imprensa não noticia, às vezes, nos Estados Unidos, principalmente, em que as pessoas, os cidadãos comuns, se defendem com armas de fogo contra invasões de domicílio, por exemplo, feitas por bandidos. Esses vídeos circulam em sites conservadores, do pessoal republicano, mas nunca entram na grande imprensa, e como a imprensa brasileira só traduz a imprensa de esquerda americana, nunca noticia esses fatos e nem tem interesse, né? Porque é isso, a mentalidade formada por professores universitários de esquerda faz com que esse pessoal boicote a informação que vai contra as bandeiras que defende. Isso é que você leu como uma pesquisa, é a coisa mais óbvia, é de senso comum. Qualquer pessoa entende que um bandido tem medo de entrar numa casa em que a pessoa está armada. Ele prefere casas onde as pessoas estão desarmadas. Isso é óbvio. Eu andei muito lá nos Estados Unidos de carro e tem placas lá, quando a gente passa por Hollywood, Beverly Hills para conhecer, todas aquelas mansões lá que a gente fica admirando de fora, tem a placa Armed Response, quer dizer, resposta armada. Se você entrar aqui, você leva bala, meu filho. Você leva chumbo no rabo, é isso que você vai levar se você entrar aqui. E o bandido não entra. Tem um poder dissuasivo. Então é isso que eles não querem que tenha aqui no Brasil, para que os bandidos tenham um trabalho mais fácil, né? Então é esse pessoal aí que é a favor do Estatuto do Desarmamento, esse pessoal que, em geral, tem uma escolta armada, como o deputado estadual Marcelo Freixo lá no Rio.